A gente vai continuar na França. Foi interessante essa dobradinha agora com o Bruno. Essa apresentação tem por título... deixa eu colocar um cronômetro aqui também. Essa apresentação tem por título Metamorfoses do Herói, Madame do Noir. E vai fazer... Eu preparei, de fato, uma apresentação que, com a pretensão de se adequar aos 15 minutos, então ela vai ser bem pontual, né? Vai ser um recorte bastante específico, com uma leitura de base, né? Com um texto basilar, que vai ser o texto da Marina Warner. A Madame do Noir, para quem não conhece, Baronesa Condessa do Noir, ela é uma autora francesa, né, que nasceu ali na metade do século XVII, francês, né, uma França nos tempos do Rei Sol, Luís XIV, e ela iniciou, né, a sua vida artística na literatura com uma história de aventura, um romance histórico chamado História de Hipólito, Conde de Douglas, em 1690. E essa história de Hipólito, esse romance da Madame do Noir, acabou entrando para a história da literatura pelo fato de conter o primeiro conto de fadas literário de que se tem notícia, chamado A Ilha da Felicidade. Eu deixei algumas datas marcadas, para não precisar falar de todas as obras. Essa listagem contempla toda a produção literária da Madame do Noir, mas eu destaquei algumas. Em 91, mais uma passagem, mais um momento importante para a história dos contos de fadas, que é a publicação dos seus relatos da viagem pela Espanha, em que há um episódio chamado História de Mira, que também é mais um episódio de natureza fantástica, que a Nelly Novaes Coelho vai dizer que foi um dos fomentos, né, para a moda das fadas nos salões literários. Em 1696, na virada de 96 para 97, ela vai lançar seu livro, né, Contos de Fadas. É a primeira vez que esse título aparece, então os especialistas atribuem a Madame do Noir a cunhagem do termo conto de fadas. Inclusive o Jack Zipes vai dizer que o termo fairy tale só vai aparecer em inglês pela primeira vez com a tradução do livro Contos de Fadas da Madame do Noir, já no início do século XVIII. E em 1698, mais um livro de contos de fadas, Novos Contos ou A Moda das Fadas, formando, né, um rol de textos de 24 contos de fadas, 25 se formos considerar essas outras histórias emolduradas, né, fora dos livros de contos de fadas propriamente ditos. A questão da metamorfose, ela é bastante presente na história da literatura, e eu quero fazer alguns comentários prévios para falar de algumas coisas que não vão poder ser contempladas nessa apresentação, mas que certamente dariam margem para muitos outros estudos, né? A primeira coisa, às vezes a metamorfose, ela é abrupta, não é? Ou então, quando eu digo abrupta, ela acontece de um dia para o outro, né? A gente pode pensar, por exemplo, no livro A Metamorfose, no Gregor Samsa, né? Do Kafka, apesar de o fato de ir perdendo a humanidade, digamos assim, ser gradual, né? Mas a transformação mesmo, a metamorfose propriamente dita, ela acaba sendo abrupta. Como também essa mesma gradação de um estado humano para um estado não tão humano assim, a gente encontra em Pinóquio, por exemplo, né? Que a partir das más decisões que ele vai tomando ao longo da sua infância como menino de madeira, faz com que ele vá se tornar um burro, né? Um burrico propriamente dito, e depois disso há mais uma metamorfose, ou seja, ele volta a ser esse boneco de madeira, e há uma metamorfose final ainda, que é quando ele se torna um menino de verdade. Então há muitas maneiras e há muitos tipos e processos metamórficos, né, que envolvem a literatura,
E essa obra da Marina Warner, Metamorfoses Fantásticas e Outros Mundos, traz algumas noções que iluminam os estudos, né, de quem tem interesse nesse tema da metamorfose. Ela vai trazer 4 termos chaves. A mutação, uma metamorfose de fato completa, digamos assim, né, em que a mudança do humano para o não humano, ela acontece completamente, como, por exemplo, no mito do Cipariço, né, esse amante de Apolo, que ao morrer não, quando o seu servo domesticado morre, a partir de uma flechada dele mesmo, né, sem querer, ele fica tão triste que acaba pedindo para morrer, mas o Apolo transforma ele num ciprestre, né, num cipreste. E o que acontece também com o mito de Jacinto, outro amante de Apolo, né, e também no mito de Dáfne, outra pessoa que também estava fugindo de Apolo. É interessante notar que, né, essas figuras todas apolíneas se transformam em elementos vegetais, né? Se a gente pensar na imagem do Apolo como essa figuração do Sol, né, o Deus Sol, é muito interessante que os seus amados metamorfoseados venham a se tornar seres que vão se alimentar dele, né, digamos assim, dessa luz emitida pelo Deus do Sol. Pelo Deus do Sol não, por um Deus solar. Outro tipo de metamorfose acontece ao nascer. Então, não há uma transformação. Esse ser metamórfico já nasce de um jeito híbrido, digamos assim, como no caso do Minotauro e da Polegarzinha. Né? A Polegarzinha é esse ser diminuto, que ao final da história vai acabar se tornando também, vai adquirir essa natureza feérica, né? Há também, segundo a Marina Warner, metamorfoses do tipo da partição, ou seja, o ser não é totalmente monstruoso, podemos dizer assim, mas apenas parte dele, como acontece, por exemplo, nas histórias da Melusina. Então, por um certo período de tempo, ela tem essa figura, não é partida, metade mulher, metade serpente, ou metade dragão, a depender da adaptação da tradição. E também como a dama pé de cabra, né, que não é completamente monstruosa, é só uma partição dela. E a duplicação. A duplicação é esse duplo, de fato, né, uma metamorfose em que há uma certa hibridez e uma certa intermitência, como acontece no caso clássico do Médico e o Monstro, né, o Dr. Jack e o Mr. Hyde. E também eu coloquei como exemplo, mas aí sim seria um exemplo a ser muito melhor estudado, como acontece no conto de Andersen, Os Cisnes Selvagens. Porque quando eles são transformados, não é, em cisnes, pela madrasta deles, né? Eles não são completamente cisnes. Durante o dia, eles têm uma forma e depois, à noite, eles voltam, né, à sua forma humana. Apesar de que, no final, como a irmã não consegue terminar a última túnica de linho, um dos irmãos fica ainda com uma asa de cisne. Então, nos Cisnes Selvagens também há essa ideia do duplo, no sentido de que a metamorfose não é perene, não é? Ela é intermitente, apesar no final acontecer algo trágico nesse sentido. E aqui eu elenquei algumas causas de metamorfose, né? Algumas causas, tem com certeza muito mais do que isso, mas são algumas das causas mais conhecidas. A metamorfose auto-infligida, por exemplo, como acontece com a madrasta da Branca de Neve, ou seja, ela mesma se transforma em uma velhinha, ou como acontece com o ogro mágico do Gato de Botas, não é? Ele tem o poder de se transformar em vários animais. Há uma metamorfose que é opcional, eu decido, né, eu opto por essa metamorfose, como no caso da Pequena Sereia. Há uma metamorfose penitencial, então eu não vou
me casar com essa fada malvada, eu não vou me casar com a bruxa tal, e por isso eu acabo tendo que pagar uma penitência em me transformar em certo ser não humano, como é o caso da fera, por exemplo, em A Bela e a Fera. Há metamorfoses causadas por vingança, por maldição, metamorfoses salvíficas, como no caso da própria Daphne, que eu mencionei, que para se livrar de Apolo e para manter a sua virgindade, acaba pedindo para ser transformada, acaba sendo transformada em um loureiro, né? Metamorfose memorial, como no caso do Jacinto e do Ciparisso também, que eu já mencionei, e também uma metamorfose que é mais uma premiação, como no caso da Cinderela, que não acaba sendo uma metamorfose propriamente dita, e sim uma, digamos assim, enfim, algo mais superficial, né? Isso não interfere, digamos assim, fisicamente, intrinsecamente na natureza da personagem. E as metamorfoses podem ser perenes, temporárias ou intermitentes. Para isso, eu trouxe alguns exemplos dos contos da Madame do Noir. Eu tinha colocado tudo isso no mesmo slide, mas ia ficar muito confuso. No conto Pássaro Azul, dois personagens acabam sofrendo processo de metamorfose. O Rei Charmoso, que ele é metamorfoseado em um pássaro azul. Quem é o intermediário dessa metamorfose é a fada Súcia, ela vai transformar o rei em pássaro, porque ele decide não se casar com a sua protegida, né, com a sua afilhada, que é a Trutona. E essa é uma duração temporária. Ele vai passar 7 anos como pássaro. E a Trutona também acaba sofrendo uma metamorfose e é transformada em porca. O intermediário dessa metamorfose são dois personagens, o feiticeiro e a fada, que é a fada rival da fada Súcia, que vão unir suas forças para conseguir derrotá-la, porque ela é uma fada muito poderosa e sozinhos eles não conseguiriam fazer isso. A causa disso é a vingança pelas maldades que a Trutona operou, e é uma metamorfose perene, ou seja, ela vai continuar na forma de fada, na forma de porca até o fim da vida. No Príncipe Duende, o personagem Leandro é metamorfoseado em duende por escolha, através da fada gentil, então ele tem o poder de se transformar, de se destransformar em duende quando ele bem quiser. No conto Ramo de Ouro, há uma grande um imbróglio metamórfico, porque essa metamorfose acontece muitas vezes. A princesa Bagaço inicialmente se transforma em uma linda pastora chamada Brilhante. Quem faz isso é um príncipe fada chamado Trasimeno. A causa é uma premiação e a duração seria perene, porém ela acaba se arrependendo dessa transformação, porque o fato dela ser bonita acaba ocasionando muitos problemas para ela. E por isso ela acaba se metamorfoseando mais uma vez, dessa vez em gafanhoto, através de um feiticeiro. E a causa é a penitência, né, pelo arrependimento dessa transformação, só que é uma duração temporária. Depois ela volta a ser a pastora brilhante. Trazímeno metamorfoseado em águia, por vingança, e o príncipe Torcicolo também em um pastor, e no segundo momento em um grilo. Em Bibelô, a princesa se transforma em uma macaca, através do poder da fada Choromela por vingança. É temporário, né? Ela acaba retomando sua figura. E no Anão Amarelo, o personagem, né, os personagens, a princesa toda bela e o seu marido, o rei das Minas de Ouro, são transformados em palmeiras pelo poder de uma sereia após a morte dos dois, né, por um motivo memorial. É uma transformação cuja duração é perene. E as minhas conclusões a respeito desse rápido panorama são as seguintes. Assim como o intenso processo metamórfico de uma borboleta pode remeter, aliás, o exemplo da borboleta é o exemplo dado pela Marina Warner para iniciar o livro, como esse processo também pode remeter ao calvário de emancipação da alma humana, as metamorfoses do herói nos contos de fadas de Madame do Noir estão relacionadas aos seus progressos ou regressos em termos de evolução ou involução de suas faculdades intelectuais e emocionais, que são colocadas constantemente em prova. O resultado da metamorfose sempre vem acompanhado de um comentário explicativo, deixando claro o motivo pelo qual o herói ou a heroína
se transformou no animal X, na planta Y ou no objeto Z. Há personagens que viram até repolhos, por exemplo. Ainda que as causas de transformação sejam sortidas, essa transformação, ela é invariavelmente ocasionada por um terceiro todo-poderoso, como um feiticeiro ou uma fada, sejam eles malvados ou benevolentes, e acabam interferindo na trajetória do herói por várias razões, ainda que o fundo comum haja uma tendência à penitência por uma escolha desagradável. Por fim, verifica-se que o excesso de metamorfoses acaba por criar um lugar comum na obra de Onoá e opera como um artifício narratológico ocasionador de vários plot twists. Esses 5 exemplos que eu anotei de 5 contos, na verdade, era para caber no tempo, porque praticamente todos os contos de fadas dela possuem processos de metamorfose. Muito obrigado.